Geração Z, os nativos da internet. Você sabe o que é isso? O Opinião de hoje discute a geração do agora, jovens que nasceram a partir da década de 90 na era do mundo digital. Para explicar esse fenômeno e falar sobre os anseios das pessoas que não conheceram o que era o mundo antes das mídias sociais, do celular e do computador, o Opinião entrevista o professor e filósofo Merim Alves de Souza, a quem agradecemos pela participação aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. É um prazer participar e colaborar com essa reflexão. É um tema bastante importante e necessário. Nós estamos vivendo realmente uma era bem diferenciada. É um grupo de pessoas que já nasceram dentro de uma era digital que é difícil até de entender como é que as sociedades mais do passado conseguiam sobreviver sem esse aparato tecnológico e científico tão avançado que temos agora. Vivemos um mundo virtual. E o que é essa geração Z? Como que o senhor a define? A geração Z é a geração agora da década de 90, sendo mais exatamente, que nascida a partir de 1995. Então essa geração ela nasce e vive uma realidade totalmente virtual, totalmente digital, conhecida como nativos digitais. É até difícil para eles acreditarem que existia uma sociedade anterior que não tinha esses recursos, porque eles não conhecem outra realidade, né? E isto faz com que essa diferença de gerações gere até conflitos, porque existem alguns que ainda estão com dificuldade para poder sobreviver nesta realidade digital, virtual, e convivendo com um grupo que isso para eles é tão familiar, parece tão natural, né? Então tem essa dificuldade. Acho que refletir, pensar um pouco sobre isso é importante, porque a nossa juventude, né, seja ela de uma forma geral, até o nível universitário que eu atuo também, todos eles são os nativos da internet, são os nativos digitais, né? O senhor diz esse conflito de gerações, por exemplo, a geração X, que até conheceu a internet, né, que veio a partir dos anos 95, é isso? Dos anos 80, a geração X já... Mas eu digo a internet no Brasil, isso. antes de 95. A geração X, ela já nasce a partir de 1960, 65 por aí, tá? Até 1980, nós podemos dizer assim. Tá? São as pessoas que têm de 50 anos até 35 anos de idade, já pertencem à geração X. Tá, mas esse conflito de geração é da geração X com a Z ou da que veio antes da X? Que a X ainda pegou um pouco do início da internet. Isso. Né? Nós temos um conflito no decorrer de toda a história, já é bem prolongado, ou seja, inicialmente a partir de 1940, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma geração conhecida como Baby Boomers, porque a partir que acabaram as guerras, então as pessoas retornaram para suas casas e, cansados de guerras, cansados de conflitos, de atritos, queriam paz, queriam tranquilidade. E nesse momento, a partir de 40, 45, já nasce uma gama de crianças. Aí foi conhecida como geração do Boomers, né? E o que eles queriam? Paz, tranquilidade, chega de guerra. E construindo, então, uma estabilidade, construindo uma forma de viver, preocupado com a família, preocupado com a estrutura financeira, social, etc. Bom, então esta foi a primeira realidade. E quando nós chegamos já em 1960, 65, nós já tínhamos uma nova geração, quer dizer, um período aí de, vamos colocar 20, 25 anos, surge uma nova geração, que é a geração X. É aquela geração que agora a preocupação dela é realmente se estabilizar, mas gostaria e faz de tudo para que eles possam ter um pouco mais de tecnologia. E conseguiram isso, conseguiram, tá? Até 1980. Então essa geração X vai de 60 até 1980. 1980, a gente percebe que surge uma outra geração, que já tem a internet, já tem a tecnologia, o aparato tecnológico, digital, já bastante avançado. Então, esses que nascem a partir de 1980, também é considerado como uma nova geração. Que geração é essa? É a geração Y. Tá?
Então, a geração Y, ela já está dentro da era da digitalização. São os nativos digitais. Esses que nasceram na década de 80 até o momento. Quando nós chegamos na década de 90, aí já surge uma nova geração que já é fruto de uma geração nativa, digitalmente falando, mas que é uma geração com uma realidade totalmente virtual. Ou seja, tá? O virtual e o real, para essa nova gama de geração a partir de 1990, parece que não faz muita diferença. Essa geração Z poderia ser chamada de filha da Y e neta da X? Poderia ser por aí, mais ou menos? Não, não é que poderia ser. É fruto. A geração Z ela é fruto da geração Y e a geração Y é fruto da geração X. Mas o que a gente percebe aí é que o maior conflito que aconteceu mesmo foi entre a geração do Baby Booms com a Y, com a X, porque a X queria se estabilizar, já queria construir família, queria construir estabilidade financeira, queria construir uma tranquilidade social, ou seja, a preocupação era essa. Quando nós entramos... Hoje não tem essa preocupação Hoje não tem essa preocupação. Na geração Y, na geração Z, muito mais forte na geração Z, na geração Y, há uma necessidade muito grande de coisas rápidas. Então, a informação acontece de maneira muito rápida. Claro, nós temos agora a internet bem construída na geração Y. Então, a geração X, ela tentar sobreviver nesta nova realidade que é a geração Y. Então, costuma-se dizer que a geração X, na geração Y e agora na geração Z, eles são imigrantes digitais, porque não nasceram nesta era digital, não nasceram, mas estão vivendo nesta realidade e precisam dar conta do recado. E quem são essas pessoas? Como que elas estudam? Como que elas trabalham? Qual o perfil desses membros da geração do agora, né? Da geração Z? Exato. Da geração digital, mas da geração Z, para ficar melhor. Escreve, por exemplo, né? Mas é digitar, etc. Para a geração Z, nós entendemos o seguinte: são aqueles jovens, todos eles que têm até hoje, no máximo, 20 anos de idade. 15, que nasce agora até os seus 20, 21 anos de idade. Ou seja, são aqueles jovens que hoje frequentam, a nível educacional, estão no ensino fundamental, no ensino médio e nos cursos superiores. Então, você chega no nível universitário, o que você encontra? Geração Z, eles quase que totalmente. Não têm mais o hábito de escrever, trabalho de escola, exatamente, etc. Tem dificuldade de pesquisar, a não ser no espaço digital, né? Uso do Google. Esse é o caminho deles. A informação acontece de forma imediata, de forma muito rápida, e isso acaba sendo bom às vezes, mas acaba perdendo muito, porque eles perdem aquela permanência do que foi construído no imediatismo. Tudo é para agora, quer dizer, a informação é para agora, fica difícil a gente gastar um tempo aprendendo aquilo para usar depois. Nós queremos aprender agora e aplicar agora, porque o tempo urge. É o chamado mundo líquido, sociedade líquida. Exatamente. É esse pensamento que os nativos digitais têm. Mas eu queria que o senhor pontuasse algumas coisas positivas e negativas. Vamos começar pelo negativo. Esse pessoal está aprendendo menos ou não, em termos de escola? Esse pessoal está aprendendo muito, porque tem muita fonte, tem muita informação o tempo todo e todo o tempo. Mas, ao mesmo tempo, essas informações que chegam tão rápidas, somem tão rápidas. Então, o ponto positivo aí é que eles têm uma gama de informações o tempo todo exposto. O ponto negativo é que vem tudo muito fácil e não dão tanto valor, e não precisa, às vezes, dar tanto valor, porque daqui a pouco isso urge. É muito descartável. Muito descartável, né? Isso gera aí uma insegurança, isso gera aí, de repente, uma desconfiança, uma intranquilidade
por parte dos imigrantes, né, que ainda tem uma resistência a esta realidade, porque eles pedem o tapete, né? Esses imigrantes estão mais na X ou na Y? Estão mais na X. Os imigrantes estão mais na X. A Y já são nativos, já nasceram, né, que é a partir de 1980. Então, de 60, eles são imigrantes porque não nasceram nesta realidade digital. Então, eles têm essa dificuldade, mas conseguem sobreviver muito bem. A dificuldade é conseguir sobreviver com essa gama de mudanças imediatas. Então, nós temos, por exemplo, quem lida muito com o adolescente, com o jovem, o campo educacional, é onde eu atuo, né? No ensino médio, nós temos aí 100% desses digitais, Desses nativos que digitais. são Zs, que é da área da geração Z, né? No nível universitário, a gente tem ainda um grupo pequeno, mas tem ainda um grupo da geração Y. Mas, mesmo sendo a geração Y, são nativos digitais. Então, não tem muita essa dificuldade entre eles. Na universidade, a gente percebe uma realidade um pouco diferenciada. Nós temos uma gama muito grande dos nossos alunos que são da geração Z, geração Y e Z. Tá? Pouquíssimos alunos da geração X, pouquíssimos. Isso percebe-se uma tranquilidade entre eles. A dificuldade maior é como que a instituição e como professor, no caso, eu sou um deles, a gente percebe essa realidade, como é que a gente vai lidar com essa gama de alunos que gostaria muito que as aulas fossem, o conteúdo das aulas fosse tão rápidos como nós temos na vida virtual, né? Mas a gente procura adaptar da melhor forma possível, e porque essa é a realidade do aluno. E esse grupo de nativos digitais também, eles encontram lá fora no mercado de trabalho uma gama de empresas que também, algumas delas, surgiram entre os nativos digitais. Então, tem um pouco de dificuldade de lidar com essa mudança muito rápida. Mas elas estão procurando se adaptar da melhor forma possível a uma necessidade, mas nós não podemos abrir mão, assim como os nativos, porque nós não temos a tamanha tranquilidade que eles têm nessa era. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, vamos abordar mais aspectos relacionados a como que essa juventude está se inserindo aí no mercado de trabalho, na sociedade de uma forma geral. É rapidinho, você que nos acompanha, continue aí com a gente, que já já a gente volta. A opinião está de volta. Hoje estamos falando sobre a geração Z, os nativos da internet, jovens que nasceram na década de 90 e que não sabem o que era o mundo antes da internet, dos computadores, das mídias sociais, dos celulares, etc. O nosso entrevistado é o professor e filósofo Merim Alves de Souza. Professor, em relação ao mercado de trabalho, qual o perfil dessa turma da geração do agora? Esse pessoal aí adolescente, que está na faixa aí também, já adulto, mas na faixa aí de 18, 20 e poucos anos. Olha, nós temos, a realidade é que nós temos um grupo muito grande da geração Z aí no mercado de trabalho. E a preocupação é como é que as empresas estão se aperfeiçoando, como é que elas estão se adequando a essa nova realidade. Há uma necessidade de que elas se adequem, mesmo porque não só o mercado de trabalho que o profissional oferece, mas o produto também que é consumido, ele é consumido por um grupo, por uma geração de nativos digitais, né? Então, tanto o produto que está no mercado, quanto os profissionais que vão atuar no mercado de trabalho, eles pertencem a essa realidade. Então, o que fazer? É necessário que as empresas reconheçam essa realidade, reflitam sobre essa realidade, mas é necessário também que a geração Z compreenda
que tem organizações, que tem regras a ser cumpridas, que tem responsabilidades, que tem tarefa no seu trabalho. Porque essa geração não gosta muito de muita regra, muita hierarquia, não? Eu li no jornal de ontem a notícia seguinte: mais de 1.000 são demitidos pelo uso de jogos e celulares no trabalho. Quer dizer, até que ponto isso é positivo? Quando você utiliza esses recursos a serviço, é uma coisa. Quando você utiliza no serviço, mas apenas por lazer, por diversão, e os nativos virtuais da era digital, eles se preocupam muito com o fazer com prazer, fazer do jeito que eu gosto. É uma geração hedonista, o senhor diria isso? Hedonista, sim, hedonista. E que ela precisa perceber que tem um chão na qual ela está pisado, e ela tem que cuidar deste chão e estar aqui, não pode ficar no ar. Né? Então, o que acontece? Então, um pouco de disciplina da geração X é importante para que a geração Y tenha sucesso. Exatamente. Quando a geração Y, ela realmente percebe, ou seja, quando a geração Z, ela percebe que tem regra a ser cumprida, ela começa a se adequar à nova realidade. Ela começa a perceber que nem tudo acontece como ela está querendo ou quando ela está querendo. É necessário, muitas vezes, você deixar um pouco do lado a realidade virtual e vir para a realidade mesmo, né, atual. Senão, vai acabar perdendo no mercado de trabalho. Agora, são filhos de pais, em grande parte, ausentes, né? Porque a geração Y já é aí algo que se mescla com a própria geração Z, com algumas diferenças, mas pessoas que, em grande parte, também estavam muito ligadas a essa questão do mundo virtual. Essa ausência, né, principalmente esse distanciamento dos pais, acabou levando essa nova geração para um isolamento maior ainda do próprio isolamento que a Y já apresentava, algum grau de isolamento? Sim, na reflexão sobre o conflito de geração, a gente percebe que em muitas famílias nós temos os pais da geração X, né, que são os imigrantes, né, digitais, lidando diretamente todo dia e o dia todo, muitas vezes, com a geração Y e a geração Z, que são os nativos digitais. Mas então, há esse conflito, sim. Um pai da geração Y, o senhor entende que ele tenha... mais facilidade. Ele tem autoridade, ele consegue passar algum tipo de disciplina com alguma autoridade ou não? Não é característica deles isso? Eu vejo isso tanto na família quanto na escola, como eu falei, quanto no ramo do comércio, que aqueles da geração Y já têm bastante entendimento, conhecimento, um pouco mais de tranquilidade. Não há uma mistura de amizade com a autoridade do pai nisso, não? Não, mas não há uma mistura de amizade. Há, sim, uma adequação até interessante, mas com a geração Y, ela ainda consegue administrar melhor a geração Z. Tá? O maior conflito que acontece é quando os pais ou os empresários ou o professor, por exemplo, ele é daquela geração X e ainda continua com aquela persistência, aquela intolerância com a mudança. Agora, quando eles estão participando dessa realidade, porque participam da geração Y, fica um pouco mais fácil. Nós temos também aí pais, filhos de pais de geração Z, que é preocupante, porque parece que perdeu o horizonte, o referencial de segurança, de estabilidade. É mais preocupante essa família. Em termos de mercado de trabalho, né, quais são os segmentos mais que têm assim, uma característica mais próxima dessa mentalidade, desse perfil do pessoal aí da geração Z? Eles é o quê? Marketing, TI? O que o senhor citaria? TI é uma área que eles gostam de atuar bastante, porque parece das possibilidades. Logística, marketing, sim, mas já podemos afirmar o seguinte: os profissionais, as futuras profissões, as profissões dos nativos da geração Z, a maioria delas ainda não foram inventadas, podemos dizer assim. Tá? Eles são bastante criativos. Nós podemos dizer que os nativos da era digital,
eles são bastante criativos, são sedentos para o conhecimento. Só que, falamos agora, esse conhecimento vem o tempo todo e todo o tempo, mas muito rápido, e some muito rápido. A escola não está preparada para... A escola não está preparada para isso, para essa realidade, não dá conta. Né? Os alunos... Isso no Brasil, nos países mais pobres, os mais desenvolvidos, a escola está preparada para essa geração? Olha, de uma forma geral, até universal, e outros países também até mais desenvolvidos, estão se aproximando, mas é muito difícil. Nós não podemos dizer, que eu não sei dizer qual é o país que está preparado para essa nova realidade. Agora, eu fico pensando o seguinte, a gente está aí vivendo essa internet, né, de uma forma astronômica, as coisas mudando de característica, né, a cada ano as informações duplicam ou triplicam. E tem a questão mesmo daquelas coisas tradicionais, convencionais, por exemplo, a vida no campo, a produção agrícola. Ninguém consegue até hoje, pelo menos, viver sem comer arroz, feijão aqui no Brasil, né? Carne, frutas, verduras, enfim. Como que o senhor vê, como que o mundo está se encaminhando diante de tudo isso? Porque essas coisas não podem morrer, né? Exato. Ninguém vai comer programa, aplicativos, software, né? Exato. A gente necessita disso, vive disso, mas se todo mundo for arrumar para esse lado, como vai ficar a questão do feijão na mesa, por exemplo? Mas interessante é que até o feijão na mesa, aquele feijão que você faz parte do seu alimento ali, ele também é fruto dessa geração, ele também foi produzido, foi trabalhado dentro dessa era tecnológica. Já dentro de uma genética, alteração genética. Exatamente, quer dizer, tem todo um aparato tecnológico que trabalha desde o preparo da terra, das sementes, e da preparação da forma geral até chegar à sua mesa. E vai ter emprego para todo mundo? Como que o senhor visualiza isso, ou vislumbra isso? Olha, cada vez mais está ficando um pouco mais difícil, porque a era da tecnologia, a era digital, ela consegue substituir uma gama muito grande de profissionais. Então, aqueles profissionais que conseguem ficar no mercado, não basta ser bom, tem que se destacar, tem que fazer diferença. E cada vez pessoas mais jovens ocupando posições de direção, né, de assessoramento, de autoassessoramento. Tem que trazer um comportamento mais adequado para esta realidade, estar familiarizado com esta realidade, para poder administrar esta realidade. E esta realidade que estão falando são desses profissionais também que vão trabalhar com você. Então você não vê mais uma sala para um gerente, dificilmente. Porque ele está no meio do povo, no meio dos funcionários. E a cara do gerente também, você percebe logo que é a mesma cara dos funcionários. Uma rotatividade muito grande, né? Na área de comunicação, por exemplo, hoje em dia a maioria dos dirigentes de redação está na faixa de 20 e poucos anos, não se tem mais. É muito difícil você ver diretor aí com 40, 50, 60 anos, né? E uma rotatividade muito grande, quer dizer, a pessoa hoje com 35 anos de idade já está sendo considerado quase que vovô no mercado de trabalho, porque a galera de 20 já está chegando com toda uma força através dessas novidades aí no mundo virtual, né? Como o senhor, como filósofo, o senhor imagina como que vai ficar o mundo, né? Nessa coisa descartável como está, até no mercado de trabalho, as pessoas cada vez dominando o mercado de trabalho precocemente. Como é que vai ficar as gerações aí de 40, 50 anos daqui para frente? Como é que o senhor vê isso? A gente precisa pensar sempre de forma positiva. Nós temos uma realidade onde existe um grupo de pessoas da sua geração, de qualquer geração que estamos falando, que estão empenhados, que estão valorizando as oportunidades que têm, estão crescendo, desenvolvendo, estão se projetando para o futuro. E quando eu falei agora que as novas profissões dessa geração Z, a maioria delas não estão ainda inventadas, não existe, porque eles são criativos e vão inventar essas novas profissões, né? Novos empregos, novo mercado de trabalho. Agora, nós temos também um grupo de nativos que estão aproveitando a oportunidade, dessa gama de oportunidade que eles têm, de brincar, de se divertir, de fazer viagens, de tudo vai de forma imediata, e vão perdendo o horizonte. Eu acredito que esses vão ficar bastante dependendo, ficar à mercê.
É necessário ter um alerta que eu coloco para todos O os senhor estudantes aposta, hoje valorizar. então, o senhor aposta nessa garotada. O senhor é otimista, apesar de toda a crise que o mundo está passando, política, ética, moral, financeira, guerras em vários continentes ainda. Essa garotada, através da tecnologia, o senhor acredita que vai É uma faca de dois gumes, encontrar uma solução para esse mundo tão ruim, né? Em alguns aspectos, em vários aspectos, conforme está aí. Eu não vou dizer encontrar uma solução, mas como eu disse o seguinte, alguns grupos, aqueles grupos, e até um aconselhamento para esses jovens, aqueles que estão levando a sério, que estão aproveitando a oportunidade, sim, vão crescer e vão encontrar alternativas positivas e necessárias, né? Agora, tem uma gama muito grande que ainda estão aproveitando as oportunidades, estão aproveitando para se divertir, não estão construindo o futuro. Então, há uma preocupação muito grande com esses jovens que, ao invés de aproveitar a oportunidade de estudo, porque o estudo hoje, por exemplo, sobretudo o estudo público hoje, tem boa qualidade, né? Está sendo bem assistido. Então, quando o jovem abandona essa oportunidade para suas diversões, o futuro dele vai ser bastante comprometedor. Ok, professor. Obrigado pela sua entrevista, um assunto instigante, né? Muito interessante a respeito dessa garotada aí que nem sabe o que era uma máquina de escrever, talvez saiba sim através de fotografia, né, alguma imagem do passado e tal. Desejo sucesso ao senhor no trabalho como acadêmico e nos seus estudos também na área da filosofia. Esta foi a nossa entrevista com o professor e filósofo Merim Alves de Souza. Ele falou para a gente a respeito da geração Z, os nativos da internet. Você que esteve com a gente até agora, obrigado pela sua audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br e tem também o youtube.com/Ales Comunicação. Até nosso próximo encontro.